Amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos ficar um pouquinho de pé, por gentileza. Você que saiu de sua casa para esse ambiente, esse é um momento também muito especial, é onde Deus fala com a sua igreja, com o seu povo, amém, irmãos? Em João, capítulo 6, Evangelho de João, eu quero ler com vocês alguns textos aqui, do Evangelho de João, capítulo 6. Eu vou ler na NVI. Nós queremos ler a partir do versículo 37 ao 40, para a nossa reflexão. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos seus que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Graças a Deus. Você pode orar comigo nesse instante, no nome de Jesus? Amado Deus e Pai, nós estamos reunidos aqui, Jesus, diante do Teu nome, Nós reconhecemos ser esse o momento onde o Senhor fala com a sua igreja, meu Deus. Nós estamos, meu Deus, trabalhando alguns temas e hoje nós queremos falar um pouco da Tua humildade, Jesus, do teu ministério de obediência, Jesus. E nós aqui queremos discorrer, meu Deus, e pedimos da Tua direção, para que o Senhor me use para a Sua glória neste momento, e para o Seu louvor. Todos nós aqui, meu Deus, necessitamos da Tua intervenção em nossas vidas, todos nós carecemos, meu Deus, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor aclareie, jogue luz em nossos olhos, para que possamos, meu Deus, compreender o ministério, Pai, da obediência, Deus. O Senhor obedeceu, segundo a sua palavra, até a morte e morte de cruz. Queremos pensar nesta manhã, neste tema tão importante. Pedimos a Tua graça, a Tua direção. Me use para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Os amados podem tomar seus lugares, no nome de Jesus. É bom quando nós nos reunimos na presença do Senhor para um momento da reflexão da palavra de Deus. Todos os momentos que acontecem no culto, eles são especiais. Nos momentos das canções, nós elevamos o nome do Senhor Jesus. Nós adoramos o nome de Jesus, nós exaltamos o nome dEle. Porque a igreja, ela foi instituída também para adoração. Ela vem com uma missão de proclamação, mas ela também tem essa missão contida na sua existência, que é a adoração. Fomos criados para adorar ao Senhor Jesus e proclamar o seu maravilhoso nome. E aqui nós vamos pensar no tema de hoje, exemplo de obediência, é o título do nosso sermão, e a gente vai pensar como Jesus, durante o seu ministério, pôde ser obediente ao Pai. É provável que alguns aqui, se não todos, já tenham ouvido falar que as novas gerações não gostam de obedecer. Vocês já ouviram falar disso?
que as novas gerações, elas não estão preocupadas em obedecer, para elas, obedecer está fora de moda. E quem a pratica é considerado antiquado, arcaico e obsoleto. Portanto, segundo o que a Bíblia nos apresenta, apesar da obediência ser uma bênção para quem a pratica, o homem sempre a encarou como algo pesado, difícil, porque para obedecer existe um preço a pagar, sim ou não? Existem renúncias em nós mesmos que precisam ser, sim, feitas. Existem pensamentos em nós que às vezes são aflorados e até antagonizam contra a própria palavra de Deus, na questão da obediência. Mas para a alegria das novas gerações e a tristeza das velhas gerações, percebemos que não são apenas as novas gerações que não gostam de obedecer. É verdade. Mas as antigas também, elas não gostam de obedecer. Segundo a palavra de Deus, o homem sempre resistiu o mandamento da obediência. Sempre resistiu. Há uma resistência em nós quando falamos da obediência. E eu provo para você que isso começou através do primeiro casal. Existe geração mais antiga do que Adão e Eva? Não é? Esse casal resistiu e não obedeceu ao Senhor. Adão e Eva desobedeceram ao sagrado. Adão e Eva desobedeceram ao Senhor. Este tema, ao qual nos referimos neste momento, também foi encarado por Jesus. E diferente de nós, Jesus o encarou com muita seriedade. E a Bíblia diz que Jesus, no mandamento da obediência, nesse requisito, ele foi vitorioso. Amém, irmãos? Foi vitorioso. Paulo, escrevendo aos irmãos de Efésios, ele disse o seguinte: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Obedecer, queridos, tem um preço. Existe um preço para quem quer obedecer. Eu quero pensar com vocês em pelo menos 2 lições bíblicas, baseadas aqui em João capítulo 6, de como podemos encarar o mandamento da obediência. A primeira lição que nós queremos compartilhar, que nós extraímos aqui da Bíblia Sagrada, é a seguinte: obedecemos, vejam só, quando abrimos mãos de nossa vontade para fazer a vontade de quem nos envia. Amém, irmãos? Obedecemos ou encaramos quando abrimos mãos de nossa vontade para fazer a vontade daquele, do Senhor, daquele que nos envia. É verdade. Na narrativa bíblica aqui, vemos de forma clara Jesus se posicionando quando o assunto era obediência. Obediência. Em resposta à multidão que o seguiu apenas por interesse, após Jesus ter realizado o milagre da multiplicação de pães e peixes, Jesus respondeu. Vejam só o que diz o texto.
Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Quem está falando, irmãos, aqui é Jesus. Essa narrativa de João são palavras do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o Deus da igreja. O Senhor Jesus é a autoridade maior da igreja. O próprio Deus, o próprio Pai, colocou todos os domínios em todas as atmosferas debaixo da autoridade de Jesus. Eu estou falando de um Deus aqui, irmãos. O Deus que se humaniza, o Deus que se esvazia, o Deus que deixa a sua glória e vem até nós para nos ensinar a obedecer. Esse texto muito claramente mostra que Jesus estava em missão. Se você olhar o texto, você vai encontrar que a tônica dessa narrativa da Escritura é salvação. Porque eu não sei se existe partes na Escritura que não falem da salvação. Toda a Bíblia Sagrada é composta pela tônica salvação, até quando nela existem atribuições ao diabo, às trevas, ao mundo maligno. Todas as narrativas da Bíblia tratam justamente da salvação. A tônica principal aqui de João 6 é a salvação. Em verdade vos asseguro, o versículo 47, aquele que crê em mim tem a vida eterna. São palavras de Jesus. E nós cremos em Jesus, amém, irmãos? Nós cremos no Senhor Jesus. Se cremos, temos a vida eterna, graças a Deus. Se você olhar aí as expressões desci do céu na sua Bíblia, e não para fazer a minha vontade, apontam para o quanto Jesus compreendia o que era a obediência. Desci do céu, Jesus veio à terra porque ele obedeceu, e estando na terra, negou a sua própria vontade, não para fazer a minha vontade. São palavras de Jesus. Segundo, irmãos, obediência é estar disposto a sair do lugar de honra. O céu é lugar de honra. O céu é lugar de aplausos. O céu é lugar de glória. Mas Jesus abdicou do céu, dos aplausos e da sua glória, em obediência a Deus. Ele abdicou da sua glória, abriu mão da sua glória. Segundo, está disposto a abrir mão de sua própria vontade. Sim, viver o que é do outro, era o que Jesus estava vivendo. Viver o que o outro quer, era o que Jesus estava vivendo. Realizar o que o outro deseja, era o que Jesus estava vivendo. Jesus estava sob designação do Pai, e o mesmo lhe obedeceu. Amados, se Jesus, sendo Deus, obedeceu, dá para refletir sobre isso? Porque nós muitas vezes desobedecemos, não é? Se Jesus, sendo Senhor, sendo soberano, obedeceu, porque nós desobedecemos muitas vezes. Através da obediência do Filho de Deus, Jesus Cristo, veio o maior milagre de todos os tempos sobre a humanidade, a vida da humanidade. O milagre da salvação. Se somos alcançados hoje por Jesus,
foi porque Jesus obedeceu ao Pai. Se somos livres da condenação eterna hoje, foi porque Jesus obedeceu ao Pai. Se nós podemos andar livremente hoje, porque Jesus obedeceu ao Pai. Se nós temos uma vida nova hoje, foi porque Jesus obedeceu ao Pai. Por isso a salvação veio, irmãos. Por isso a salvação em Cristo Jesus foi construída através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Lá no versículo 40, o texto sagrado diz assim: a vontade de quem me enviou é essa, que nenhum daqueles que meu Pai me deu se perca, mas tenham a vida eterna. Graças a Deus. Se o Pai te entregou ao Filho, a sua salvação está garantida por conta da obediência do Filho. Graças a Deus por isso. Nosso desafio nesta manhã, a modelo de Jesus, é obedecer. Nosso desafio nesta manhã é deixar que o Senhor dirija os nossos passos. Nosso objetivo nesta manhã é deixar que o Senhor guie o nosso caminho, dirija a nossa vida. Nosso desafio nesta manhã é deixar que a glória de Deus esteja sobre nós, e nós, como resultado da sua glória, irmãos, aplaudimos o sacrifício de Jesus. Graças a Deus. Esse servo obediente merece o nosso aplauso, irmãos. A igreja de Jesus aplaude o seu Senhor, aplaude o seu Senhor. A igreja de Jesus adora esse servo que veio e que morreu em nosso lugar em obediência. Graças a Deus. Não é fácil obedecer quando se perde seguidores. Não é fácil obedecer quando se perde os aplausos. Não é fácil obedecer quando se perde os privilégios. Jesus obedeceu mesmo assim. Jesus obedeceu mesmo assim. Não é fácil obedecer quando se perde, irmãos. Não é fácil. Porém, é quando perdemos privilégios que somos aperfeiçoados. Graças a Deus. É quando nós perdemos privilégios que somos aperfeiçoados. O escritor aos Hebreus, ele disse o seguinte: e sendo aperfeiçoado, ele se tornou a fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. Hebreus capítulo 5, versículo 9. Então, quando Jesus vem, ele perde os seus aplausos. A sua glória não é mais vista como no céu. Mas mesmo assim Jesus obedece. Ele, sendo aperfeiçoado em sua missão, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. E nós estamos aqui também sob designação do Senhor. No reino de Deus não existe ninguém que não esteja envolvido em sua missão. Não existe ninguém. É a criança, é o adolescente, o jovem, são os mais velhos. Todos estão envolvidos na missão de Deus em Jesus Cristo. Todos nós. Todos nós. Graças a Deus por isso. Jesus não descarta a gente. Mesmo com nossas fraquezas, limitações, irmãos, Ele não nos descarta, pelo contrário, Ele quer nos aperfeiçoar para a sua glória, cumprimento da missão aqui na terra. Você pode falar, não tenho qualificações. Você pode falar, isso não é comigo, eu não reúno essas ferramentas. O Senhor está aqui nesta manhã para nos aperfeiçoar para a sua obra. Graças a Deus que Ele pensa assim e que Ele age assim. Por isso enviou o seu Filho amado, e obediente Ele veio, obedecendo a ordem do Pai, e estabeleceu o reinado entre nós, fez morada em nosso coração, foi para a eternidade, prometeu voltar para nos buscar, e quando Ele voltar, aperfeiçoados, nos levará para Ele. Amém, irmãos? Graças a Deus.
A segunda lição que eu quero compartilhar: obedecemos quando realizamos a missão a qual nos foi entregue. Obedecemos quando realizamos a missão a qual nos foi entregue. Entre tantas coisas, uma das quais alegra o coração de um pai é ver algo realizado por seu filho por lhe ter obedecido. Não é verdade? Quando a gente manda ou pede para o nosso filho fazer algo e o filho faz com alegria, isso é maravilhoso. A gente se sente realizado. O pai se sente honrado com a atitude do filho. O filho desobediente não, o pai olha com tristeza. Mas o filho obediente, o pai olha com amor, com gratidão em seu coração. Acredito que não é diferente com Deus. Deus se alegra com a sua igreja quando ela lhe obedece. Deus se alegra com a sua noiva quando ela lhe obedece. A missão a qual Deus deu ao seu amado Filho Jesus, não poderia haver falha. Por isso, só alguém disposto a obedecer poderia trazer resultados positivos, graças a Deus. Por causa do resultado positivo, através da obediência do Filho de Deus, Jesus Cristo, hoje nós temos vida eterna. Foi isso que vimos em Jesus na sua missão. João capítulo 6, lá no versículo 40. Porque a vontade de meu Pai é que todo que olhar para o Filho e nele crer tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Você quer ser ressuscitado no último dia pelo Senhor? Amém? A resposta é crer no Filho. A resposta é crer em Jesus. A resposta é obedecer a Jesus. E a promessa se cumpre nele. Eu o ressuscitarei no último dia. Todos nós que fazemos parte da igreja do Senhor, irmãos, precisamos ter essa certeza da salvação, porque cremos em Jesus. Logo assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, diz o escritor aos Romanos, o apóstolo Paulo, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos filhos justos, graças a Deus. Romanos 5,19. Perceberam aqui o que esse texto nos disse nesta manhã? Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos diante de Deus. Graças a Deus por isso. Se existe algo que nós devemos glorificar, é por isso. É pela obra redentora que Cristo fez na cruz do Calvário. Amém, irmãos? A obra de Cristo foi concretizada na cruz do Calvário através da sua obediência. Assim também será conosco. A Bíblia fala que devemos ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Ser obediente até a morte, irmãos, é garantir a coroa da vida eterna em Cristo Jesus. Cristo nos entregou uma missão e ela só será realizada se obedecermos o seu mandato. Embora seu filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, Jesus Cristo, Filho de Deus, uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Nós também precisamos obedecer. Existe um grande prêmio para nós, irmãos. Existe uma recompensa também para nós, você sabia disso?
existe um galardão para nós. A salvação você já tem. Você teve quando recebeu Jesus, você tem agora a salvação, e se continuar obedecendo até a volta de Jesus, permanecerá com ela. Mas o galardão é de acordo com as nossas obras. Se você muito fez, muito vai ser reconhecido pelo Senhor. Se você lutou por essa causa do aperfeiçoamento das pessoas, pregando o Evangelho, ensinando a palavra de Deus, se você conseguiu, através da sua vida, atrair pessoas para o reino celestial, se você pôde, durante a sua existência de vida no caminho da fé, discipular homens e mulheres, crianças para o reino de Deus, chegará na eternidade, o Senhor te contemplará, olhará para você e premiará você, irmãos, com seu galardão eterno, tenha certeza disso. Se nós obedecermos, formos fiéis à sua palavra, olha que coisa maravilhosa, o Senhor olhará para nós de forma diferenciada. É verdade. Como filhos, precisamos obedecer. E através da obediência, a missão acompanha. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, disse o seguinte, lá no versículo 9, na primeira carta de Pedro, capítulo 2: porém vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha só, que bênçãos maravilhosas temos aqui. Que bênçãos maravilhosas temos aqui, irmãos. Geralmente, olha só, quando nós falamos desse texto, dessa parte das escrituras aqui de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nós atribuímos essas palavras aqui: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós atribuímos isso aqui apenas, e ouvimos isso apenas como elogios da igreja, né? Condecorações da igreja. Porque ser sacerdócio real é algo maravilhoso. Um dos objetivos da morte de Cristo foi nos tornar sacerdotes. Mas a voz do apóstolo Pedro aqui não é de elogio para a igreja. A voz do apóstolo Pedro aqui é de lembrar a igreja do compromisso que ela tem. Que antes eles não eram povo, agora são povo de Deus. Agora eles são escolhidos. O apóstolo Pedro está lembrando do que o povo era e deve continuar sendo, porque o povo que foi chamado por Deus havia falhado, e agora Pedro está chamando o povo à responsabilidade. Lembra da missão que Deus deu a Abraão formar um povo, uma nação, ser pai de todas as nações, o povo de Deus ser referencial para as outras nações, e o povo de Deus perdeu isso no meio do caminho. É essa lembrança que Pedro está trazendo aqui. Mas se você ler o restante da passagem, você vai ver o seguinte, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou, vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Graças a Deus. Irmãos, somos salvos em Jesus, irmãos. Você crê na salvação em Jesus? Somos salvos em Jesus Cristo. A obra da cruz nos alcançou. A obediência de Cristo foi até a cruz e lá nos alcançou. Hoje somos sacerdotes sim real, somos essa geração santa, um povo de propriedade sim exclusivo de Deus, com um propósito definido. Para quê? Anunciar, irmãos, as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Graças a Deus. E aqui, como Jesus obedeceu e veio e morreu em nosso lugar na cruz do Calvário para nos proporcionar salvação, Ele entrega essa missão para nós hoje. Ele entrega essa missão para nós hoje. Qual foi a missão que Jesus nos entregou? Anunciar o Evangelho.
E para que essa missão seja concretizada, nós precisamos obedecer a Jesus. Nós precisamos obedecer a sua palavra, né? Os pontos que nós trabalhamos nesta manhã, que nós precisamos sair daqui com esses pontos definidos para a gente, essas lições definidas. Olha só, obedecemos quando abrimos mão de nossa vontade para fazer a de quem nos envia. Eu preciso sair daqui com essa lição em meu coração. Eu preciso obedecer. Você precisa obedecer. Nós precisamos obedecer para fazer a vontade daquele que nos enviou um dia, Jesus Cristo, graças a Deus. Apesar das nossas condecorações, das nossas formações acadêmicas, se eu ocupo um cargo elevado no Estado, se eu ocupo um cargo mais alto na igreja, e o mais alto é de servo, porque o pastor serve a todas as pessoas, não é? Se eu ocupo qualquer cargo, em qualquer instância que possa existir neste tempo, irmãos, eu preciso me colocar em obediência na presença de Deus. Você precisa se colocar em obediência na presença de Deus. E eu preciso encarar também, porque se Jesus obedeceu e hoje nós temos essa nova vida nele, eu preciso divulgar isso para outras pessoas, obedecendo esse mandamento. Jesus foi à cruz. Você pode ir em outro lugar, enfrentar outra luta, enfrentar outro dilema para ir atrás das pessoas e proporcionar salvação para elas. Cada um de nós temos a nossa cruz. E Jesus disse: cada um carrega a sua cruz, tome a sua cruz e siga-me. Foi isso que Jesus falou. Esse é o nosso desafio, obedecer a Jesus. Quando nós assim entendemos, nós estamos obedecendo a voz de Deus, a palavra de Deus, o mandato do Senhor Jesus. Graças a Deus por isso. Irmãos, eu quero falar para você, você é povo que obedece. Nós somos o povo que obedece. Somos a igreja que obedece, irmãos. E se nós somos essa igreja, precisamos sim nos colocar diante do Senhor para esse mandamento tão sagrado. Você pode ficar de pé no seu lugar. Esse mandamento sagrado, existe uma luta muito grande no coração dos seres humanos. Como nós observamos aqui, é da resistência em obedecer. Jesus Cristo, ele obedece ao Pai e realiza a missão que o Pai o outorgou. Jesus Cristo nos entrega agora uma missão, e em obediência ao Filho, a missão que nos foi dada, nós precisamos obedecê-lo. Amém, irmãos? Obedecê-lo. A resistência em nosso coração, pode sim haver resistência, mas o Filho é aquele que obedece. Amém, irmãos? Somos filhos se obedecemos. É isso que o escritor aos Hebreus falou. Ele obedeceu. Paulo falou aos Filipenses, ele obedeceu, foi à cruz, irmãos, e morreu em nosso lugar. Ele foi até a morte, Jesus Cristo, por nós. Obedeceu a ordem do Pai, graças a Deus. E nós estamos aqui para obedecer. Se você é filho, obedece. Você obedece o mandamento do amor, o mandamento da humildade. Foi o que a gente já ouviu aqui de sermões nesta série. Nós obedecemos o mandamento da autoridade, porque há a autoridade de Cristo em nós, não é? Da compaixão, há a autoridade da compaixão em nós. Nós precisamos obedecer isso. Cristo nos manda ter compaixão, graças a Deus. E há também um mandato para que a gente obedeça, e filho obedece. E é aqui que eu quero orar por você. O ministério vai se posicionar e nós vamos orar por você nesta manhã. Existe resistência em seu coração, você vai orar. Ninguém mais conhece as suas faltas que Deus e você mesmo. Ninguém mais conhece as suas lutas que Deus e você mesmo. Você sabe até onde você acerta com Deus, e você sabe também onde você falha com Deus.
E você vai abrir o seu coração para Ele nesta manhã. Você vai entrar na sua presença neste instante. E você vai pedir para Ele aquilo que te empurra para longe de Deus, longe da sua presença, que te impede de obedecer. Você vai pedir para Jesus tirar. Jesus quer tirar isso, porque Ele nos fez co-herdeiro. Amém, irmãos? Deus nos fez co-herdeiro através do seu Filho. Somos irmãos de Jesus. A modelo de Jesus precisamos obedecer. O nosso modelo maior é Jesus Cristo, e nós vamos obedecendo até esse dia perfeito, irmãos. Se existem algumas resistências, vamos orar e o Senhor tirará de nós, porque Ele tem esse poder. Abra o seu coração nesta manhã e peça esse milagre que te contemplará a eternidade, na vinda de Cristo Jesus. Ore ao Senhor. Amado Deus e Pai, nós entendemos, meu Deus, o propósito da Tua obediência. Graças a Deus. Nós entendemos, meu Deus, que o Senhor deixa a sua glória, todos os privilégios, as regalias celestiais. O Senhor vem a esta terra, se torna um de nós. Tua palavra diz, meu Deus, que o Senhor Jesus se fez carne e habitou, armou barraca entre nós, viveu como nós aqui. Paulo chega a dizer que Ele se fez pecador em nosso lugar. Ele assumiu toda a nossa culpa. Meu Deus amado, nós entendemos que isto estava, meu Deus, intrinsecamente ligado à obediência ao Pai. E ainda mais, o Senhor não apenas desceu do céu à terra, o Senhor desceu à sepultura, provando a obediência por nós. O Senhor desce à sepultura, no mundo dos mortos, no Hades. Mas a Tua palavra diz, meu Deus, que ao terceiro dia, Jesus, o ressurreto, ressuscita dos mortos e nos dá condições de obedecermos ao Pai. Graças a Deus. Meu Deus, se há resistência em nosso coração, que o Senhor possa tirar, Senhor. Se há resistência na obediência, meu Deus, seja em qual requisito for, meu Pai eterno, que o Senhor possa entrar em nosso coração e endereçar a nossa mente, endereçar a nossa vida no caminho da obediência. Obedecer é melhor que sacrificar, segundo cantamos nesta manhã. Obedecer é melhor, meu Deus. Quem obedece, meu Pai amado, tem livramento. Quem obedece, Pai amado, tem vida. Quem obedece tem salvação. Graças a Deus. Graças a Deus. Meu Deus, nós estamos aqui como Tua igreja, Pai, e queremos ter esse coração que obedece ao Senhor, esse coração que está disposto pelo outro, meu Deus, a realizar obras que o Senhor fez, ir até as pessoas, abraçar as pessoas, Pai, falar do Teu perdão para elas, falar do Teu amor para elas, falar da Tua graça, da Tua compaixão, meu Deus. Que possamos, meu Pai amado, obedecer esse mandamento. Se for de amar, amamos, meu Deus. Se for de abraçar, abraçamos. Se for de reconhecer a superioridade do outro, possamos reconhecer. Se for, meu Deus, para nos calarmos, nos calamos, Senhor. Mas nós precisamos obedecer, Deus eterno. Condição, meu Pai, de filhos amados de Jesus Cristo, do Pai eterno através de Jesus. Nós precisamos obedecer, Deus. Pai, no nome de Jesus, nada venha, meu Deus, colocar em nossa mente outros desejos que não seja esse, de obedecer, porque isso é adoração a Ti, é reconhecimento a Ti.
Isso é, meu Deus, olhar para Deus e reconhecer: Deus é maior. Isso é olhar para os nossos irmãos e reconhecer que eles são maiores. É olhar para cada um que está na nossa volta, Deus eterno, e reconhecer isso. Porque diante, meu Deus, da tua presença, o maior é aquele que serve, Senhor, e nós precisamos servir em obediência ao nosso irmão. Graças a Deus, em obediência à tua palavra, fazendo a tua vontade, cumprindo a tua missão, cumprindo o propósito que o Senhor nos deu. Graças a Deus por isso, Pai. Abençoa teus filhos e filhas, meu Pai eterno, neste momento. Eu creio que eles foram alcançados esta manhã por tua palavra. Foram alcançados, seus corações foram tocados nesta manhã. Eu creio dessa forma, porque a tua palavra é poderosa e ela não volta vazia. Ela não volta vazia. A tua palavra é como uma espada que entra, meu Deus, em nossas juntas e medula e discerne, meu Deus, a intenção, o pensamento do homem, o pensamento do ser humano. É a tua palavra, Deus. No nome de Jesus, produz um milagre entre nós, Senhor. Produz um milagre entre nós, o milagre da obediência, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus.